Dieguinho, o que você achou da entrevista do Serginho? Acho que foi uma falta de respeito com ele. Tem um corte que viralizou que tá rodando aí, do Flávio Dias fazendo uma pergunta pro Serginho. Cara, a gente discutiu isso hoje um tempão no grupo de membro do canal, né, lá do canal Futebolaço Vasco, a gente tem um grupo para quem é membro, e esse assunto rendeu. Eu vou falar do ponto de vista de quem faz a pergunta e do ponto de vista de quem tá sentado do outro lado. Minha opinião, tá? Eu não sou advogado de ninguém, não tenho procuração para defender ninguém aqui, até porque ninguém nunca me defende quando usar o termo do ratinho, quando a cobra fuma pro meu lado. Mas enfim, dando a minha opinião, já que eu fui perguntado sobre o tema, eu acho que tá se fazendo muita tempestade num copo d'água, cara. O que o Flávio fez é o que muitas das vezes vocês cobram, porque assim, eu acho que o torcedor tem que se decidir um pouco. Quando a gente vai lá e cobra, aí às vezes vocês falam, porra, esculachou o cara aí, meteu o pé no peito do cara, que é o que eu vi muita gente reclamando, achando que o Flávio passou do ponto, foi antiético. Aí quando você faz uma pergunta mais tranquila, digamos assim, pô, aí Serginho, você veio da Europa agora e tal, e qual a expectativa de jogar no Vasco? Aí, o passador de pano, pergunta fofa, gostosa. Então o público em casa tem que se decidir, cara. Ou vocês querem que bate, ou vocês querem que assopra. Porque tá difícil, eu confesso que assim, eu até falei isso hoje no grupo. A gente tá vivendo um momento muito bizarro, cara. A gente agora tem analista de coletiva. Parece até que quem tá indo lá trabalhar tá indo fazer uma prova prática. E aí depois tu vai ouvir o público pra saber se tu passou na prova ou tu reprovou. Tem agora os sommelier de coletiva. Ó, isso aí foi bem, pô, isso aí foi uma merda, hein? É meio surreal o que a gente tá acontecendo. É um fato novo, né? Mas indo pro tema especificamente, cara, eu acho que o Flávio nada mais fez foi falar pro Serginho o que o torcedor tá reclamando. Enquanto a live tá rolando aqui, o que eu vi de gente xingando, falando, porra, chamar o Serginho de reforço é sacanagem, isso é refugo. Reforço é quando o cara é bom. Se o cara não é bom, é refugo, né? Não pode chamar nem de reforço. Aí quando o Flávio chega na coletiva e fala, Serginho, a torcida do Vasco não tá em lua de mel com a torcida, o torcedor tá, com o clube, desculpa, o torcedor tá irritado, tá puto, tá chateado, né? E o torcedor queria, nesse momento, jogadores de mais nome. Não é isso que vocês estão pedindo? Vocês não queriam o Coutinho, igual a gente falou na live, teve gente falando na live, o Lanzini, o Lianco, né? Tem gente que pede Rames Rodrigues, Di Maria. Vocês não queriam jogadores de nome? O Serginho é esse cara da expectativa de vocês? Não é. O Flávio apenas reportou pro Serginho o que o torcedor tem falado. Então, voltando. Serginho, o torcedor tá magoado, tá chateado, não vive uma lua de mel com o clube e nesse momento gostaria de nomes de mais peso. Você teve uma carreira, você não tem nome. Você é um jogador que vem, atuou no Kosovo, em outras ligas menores, né, na Moldávia e tal, e chega no Vasco sobre muita desconfiança. Pra você é melhor chegar assim, no sapatinho, né, com uma desconfiança do torcedor, mas sem muita expectativa e provar dentro de campo que para você que você é um bom jogador, ou para você isso não faz diferença, né? Acredito que você deve ter recebido xingamento na rede social, que não era pra você ter vindo. Cara, vocês não fazem isso. Quantas vezes eu vejo vocês atacando um jogador? O Maicon. Não tá todo mundo xingando a contratação do Maicon? O Maicon vai ser apresentado semana que vem. Se alguém chegar na coletiva e falar, Maicon, tudo bem? Seja bem-vindo, boa sorte no Vasco. Como é que você tá lidando aí com esse xingamento todo da torcida? Você foi um atleta que foi muito mal no Santos, né? Tem torcedor do Santos levantando a mão pra você porque você saiu de lá e veio pra cá. Né? Como é que você tá lidando com isso? O torcedor queria o Leão, não vai citar o nome de outro jogador porque é antiético. O torcedor tava esperando um outro zagueiro que vivesse um momento melhor. Como é que você tá lidando com isso? Quem fizer essa pergunta, que provavelmente vai ser feita, vocês vão xingar também? Então, eu acho, cara, que a gente tá vivendo um momento muito difícil pra quem hoje trabalha com o clube e quem tá nas coletivas. Porque todo mundo apanha por qualquer motivo. Quando as perguntas são perguntas normais do dia a dia e não são mais incisivas, com o dedo na cara ou com tom de passar a opinião do torcedor, ou seja lá o que for, vocês reclamam. E aí quando a pessoa chega lá e relata exatamente o que vocês estão reclamando na rede social e no dia a dia de vocês, vocês batem na pessoa que fez a pergunta. Então assim, cara, tá muito difícil, vocês têm que se decidir. E outra, falei isso hoje no grupo também. Ninguém me falou isso é uma opinião minha. Eu tenho certeza que hoje
quem vai participar de coletiva no Vasco, ele já entra sugestionado a apertar e a cobrar os outros. Por quê? Se o Pedro, vou falar especificamente de quem tem canal de Vasco também, porque a relação de vocês com a Emanuele Ribeiro, com o Tebro Schmidt, com o Marcelo Baltar, com o Joel Silva, talvez seja do lance, talvez seja diferente da gente. Porque como a gente tem um canal de Vasco e a gente se fala todo dia aqui, por live de YouTube, comentário de vídeo, Instagram, e vocês acompanham mais diretamente o trabalho da gente, vocês dificilmente xingam o setorista do lance, do GE, do Esporte News Mundo, da Band, e essas pessoas que eu citei têm canal, vocês acabam xingando a gente, cara. Então vocês estão colocando a gente numa situação, e quem tem culhão e maturidade, tá nem aí porque vocês pensam e vai lá fazer o que acha que tem que fazer. Já vai ter gente que vai ficar sugestionada e vai cair na pilha do público e vai entrar lá toda vez numa de querer aparecer, de querer ser o cara que é o guardião da torcida, que é o culhudo, que vai botar os outros na parede, porque é o que vocês estão fazendo, cara, com quem participa de coletiva do Vasco. Tá uma situação muito complicada, cara. Se bate, porra, tá constrangendo os outros. E se faz uma pergunta normal, é passador de pano, é pergunta fofa, daqui a pouco ninguém vai querer mais fazer coletiva. Tá difícil. Acho que vocês têm que se decidir, cara. E aí, pra finalizar, eu não acho que a pergunta do Flávio foi desrespeitosa, cara. Eu acho que ele passou para o Serginho o termômetro do torcedor. E eu até me lembrei agora aqui, e discutindo com o pessoal no grupo hoje, dos membros lá do canal, que eu fiz uma pergunta igual pro Matheus Cocão, Matheus Carvalho, né? Vocês pegar a coletiva de apresentação do Matheus, eu falei a mesma coisa, Matheus, o torcedor do Vasco tá chateado, queria outros jogadores, o Vasco já tem alguns volantes aqui, e quando saiu a notícia de que o Vasco estava te contratando, o seu nome teve uma rejeição muito grande com o torcedor. Como é que você tá lidando em chegar no Vasco sobre toda essa desconfiança? Eu aproveitei e perguntei até do apelido dele, de onde surgiu, se era um apelido de infância, foi no clube, e por que ao chegar ao Vasco ele pediu para ser retirado, e se realmente foi ele que pediu. Ele confirmou que foi ele que pediu, ele não gostava do apelido, esse apelido não era de infância, apareceu no período que ele começou a jogar no Náutico, e ele falou, o que eu posso fazer é mostrar dentro de campo que eu tenho condição de estar aqui, e até tem mudado a opinião do torcedor. Já vejo a torcida hoje com um pouco mais de carinho com o Matheus Carvalho ou com o Matheus Cocão, né? Aí tu escolhe como é que você quer chamar o Matheus. Então, eu fiz a mesma pergunta, e eu não sofri esse hate, por exemplo, quando eu fiz essa pergunta, né? Eu acho que sugestionou muita gente a forma como foi feito. Meteram a musiquinha de fundo do Chaves, levando para um tom de deboche, aumentando ali o zoom. Óbvio, aí, do ponto de vista do Serginho, isso é leitura corporal, isso é básico. Eu tô olhando o superchat aqui. Chega um cara e fala assim, você, o seu passador de pano, o seu trabalho é ruim, seu trabalho é uma bosta. É óbvio que eu vou ler o comentário, meu semblante vai dar uma murchada. Eu vou bloquear o cara, ou eu vou responder o cara. E se alguém chegar aqui, igual um menino falou, pô, eu moro na cidade tal, lá de Manaus, te acompanho daqui, manda um abraço aí, meu semblante vai abrir, eu vou ficar feliz. Então é normal que o Serginho tá esperando a pergunta, ele tá com um sorriso, e aí quando começa a passar pra ele o termômetro do torcedor, ele vai murchando. Mas você pode ver que ele respondeu de forma educada, e o próprio Flávio encerra desejando boa sorte. Então, assim, eu tô comentando algo que me foi perguntado, eu tô respondendo pra vocês, que poderia ter acontecido comigo. E eu estaria exatamente no mesmo lugar nesse momento. Não tenho aqui procuração pra defender ninguém, mas eu sei me colocar no lugar do outro. Até porque tá todo mundo no mesmo barco e eu já passei por algumas críticas nesse sentido. Mas enfim, cara, tudo é opinião, opinião é pessoal, subjetivo e intransponível. A sua opinião é a sua, a minha é a minha, né? Enfim, acho até que talvez constrangeu muito mais o Serginho, o meme que foi feito, porque foi feito um meme e isso vai ficar rodando, do que propriamente a pergunta na hora. A edição, o zoom, a musiquinha de fundo, talvez constrangeu, e a forma como foi feito, constrangeu talvez muito mais o Serginho do que a pergunta na hora, tanto que ele responde numa boa. Mas enfim,